meus irmãos e irmãs? O texto desta noite é 1 João capítulo 2, versículo 14. 1 João 2, versículo 14. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. O pastor Honório me pediu para hoje a gente dar um foco no papel dos jovens no avivamento da igreja. E é isso que nós vamos tentar fazer, na expectativa de que seja uma bênção para todos nós, para os pais, para os filhos, para os avós e alguns bisavós que estão aqui. Porque eu me recuso a imaginar que apenas para manter uma tradição da igreja, algum pai se dispusesse a sacrificar espiritualmente o filho. A gente se alegra quando os filhos estão andando no caminho do Senhor, não é verdade? Verdade. E a gente tem que entender que a geração do jovem é uma geração diferente, como a nossa foi no passado. A nossa foi. Então, tudo caminha. E alguns de nós aí já dobraram o cabo da Boa Esperança há muitos anos. Muitos anos. Mas outros estão começando a descer o estreito ali para chegar no cabo da Boa Esperança. Ainda estão começando a jornada. E a gente tem que dar todo o apoio a eles. Primeiro dia que nós conversamos aqui, nós tratamos das motivações, porque tudo começa a nível das nossas motivações, o que nós realmente queremos. E nós falamos de 4 verbos. Os que estavam aqui quinta-feira lembram os verbos? O verbo ter e influenciar, que são os anelos universais da raça humana. Todos nós queremos ser reconhecidos, queremos fama, queremos que o nosso nome seja conhecido na praça, no sentido positivo. Todos nós temos desejo a isto. Todos nós queremos ter alguma coisa, ter uma família, ter propriedades, ter tranquilidade, ter segurança, ter propósito. Todos nós queremos existir, pertencer, viver uma vida estável. O problema que nós tratamos na quinta-feira é que, diferentemente do propósito de Deus para a raça humana, devido ao pecado na nossa vida, nos planos de Deus, o ser, o ter e o existir faziam sentido como plataforma de credibilidade, porque é muito difícil alguém seguir um fracassado. Mas a gente sendo, a gente tendo e a gente existindo e sendo bem-sucedido na vida, não tem nada errado querer ser próspero na vida. As pessoas tendem a dar mais ouvido a gente, a nos tornarmos, a considerarmos fontes mais assim, de credibilidade. O problema é que com o pecado nas nossas vidas, a gente quer ser, quer ter e quer existir para influenciar, é verdade, porque viver é influenciar e ser influenciado, mas para influenciar pessoas, para que nos ajudem a ter mais, ser mais e existir mais. Nós somos muito centralizados em nós mesmos, nós somos os descendentes evoluídos do quero-quero. É uma coisa tremenda, a gente só pensa na gente. Isso é a marca do pecado. Nos planos de Deus, Ele quer tratar com a gente para que a gente faça o nosso melhor, para que nós sejamos os mais bem-sucedidos, os mais prósperos possíveis, não há problema, mas para que a gente seja tudo isso, para que a gente possa abençoar outras pessoas, influenciar outras pessoas. Quando chegaram os ricos para João Batista e perguntaram: "Que fazemos para provar que nos arrependemos?"
João Batista disse: fica com uma capa, meu filho. Quer dizer, não abra mão do seu conforto. Mas se você tem uma segunda, já tem o suficiente, dê a quem não tem. Ajude os outros, abençoe os outros. Então, tudo começa a nível das nossas motivações. E a gente viu que é a única maneira de alterar o DNA nosso, para chegarmos à restauração, à vida saudável espiritualmente e à vida saudável motivacionalmente, é quando a gente descobre quem a gente é em Jesus Cristo e para o que Jesus Cristo nos chamou e nos abençoou. Ontem, nós já tratamos sobre um segundo aspecto que abordamos aqui, foi o que acontece. A gente acerta as nossas motivações, restaura o nosso DNA. O que acontece? Que sinais se nota na igreja? Que sinais se nota nas nossas vidas de que algo de Deus está para acontecer? Lembra disso? E foram 5 sinais pelo menos. Alguém lembra os 5 sinais ou não? O primeiro, a oração comunitária. Estarmos juntos, temos prazer em estarmos juntos orando, porque cria uma expectativa especial da ação de Deus no nosso meio, na nossa vida. O crente solitário é uma dureza. A gente não foi criado para isso. A gente tem que ter prazer em estarmos juntos. Vimos isso em Atos capítulo 2. Qual foi a segunda? Então, a oração comunitária é a premissa básica do avivamento. Qual foi a segunda marca? O estudo da palavra, o aprofundar-se no estudo da Bíblia, traz o equilíbrio necessário ao avivamento. Senão vão acontecer muitas coisas meio estranhas e por falta de discernimento, a gente perde o vigor, a vitalidade e o momento. A terceira coisa, qual foi? A pregação da palavra é o que garante a expansão do movimento de avivamento. É compartilhar com os outros o que Deus está fazendo. É não ter vergonha de falar do Evangelho para os outros. É não ter vergonha de ser um testemunho. Falamos nisso aqui. O quarto sinal de que algo de Deus está começando a acontecer entre nós, qual foi? A pureza. A pureza. Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade. Se a gente realmente quer de Deus uma coisa nova, se nós anelamos para a nossa igreja e para a nossa vida, a vida em abundância que Jesus Cristo nos dá, ela passa assim, absolutamente pela realidade de que a gente tem que rever nossa vida. A gente tem que rever os nossos caminhos, a deixar os caminhos maus, que são caminhos de morte, e pedir a Deus transformação nas nossas vidas e vigor para levar adiante. Estudamos a história de Ananias e Safira ontem, em Atos capítulo 5. E finalmente a gente viu que qual foi o último sintoma que tratamos? O louvor e a adoração. Quer dizer, está ali, rapaz? O pessoal olhando ali. Então, o louvor e a adoração, parar de reclamar, começar a dar mais graças a Deus, porque Deus ainda hoje, não foi só no Antigo Testamento, ainda hoje Ele habita no meio dos louvores. Então, a gente viu as motivações e a gente viu as marcas. Agora a gente vai ver a força as funções de cada um de nós aqui nesta igreja, para que o avivamento, quando acontecer, a gente saiba a função de cada um de nós. Escrevendo aos irmãos judeus, no caso aí, o escritor João, ele diz assim uma coisa muito interessante. Ele diz que na igreja, e na igreja saudável, há dois grupos básicos de pessoas. Há o grupo dos que têm muita experiência e há os grupos dos que têm muita vitalidade. Então, o grupo dos que têm muita experiência são os irmãos mais idosos, que ele chama aí de pais. Não é bonito o termo que usa? Pais. Pai é alguém que cuida, pai é alguém que zela, um bom pai. Pai é alguém que se interessa pelos filhos. E ele diz assim: pais, eu vos escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Há um tesouro de experiências que é loucura tentarmos desprezar. E esse tesouro de experiências e conhecimento normalmente encontra-se nas pessoas mais idosas da igreja. Houve um rei
que tentou desprezar os mais idosos e deu ouvido só ao conselho dos mais jovens. E Israel entrou pelo cano, dividiu-se com Roboão e Jeroboão e nunca mais foi o mesmo. Tornou-se enfraquecido. Então, há todo esse tesouro de conhecimento. Olha, há um caso na história das missões vivido nas Filipinas. Os missionários luteranos encontraram uma tribo do período da Idade da Pedra. Ela vive nas florestas de Mindanao. Uma tribo formada de 100 pessoas. 100 e poucas pessoas. E eles foram para lá, isso virou um caso de estudo na antropologia muito famoso. Foi chamado o caso do Machado de Pedra. Foi isso. Eles chegaram lá naquela tribo, os primeiros missionários, cheios de boa intenção, mas sem muito treinamento transcultural, só na motivação. E eles notaram que havia um grupo mais ou menos de uns 10 anciãos naquela tribo ali. Grupo separado, vivia nas cavernas de Mindanao. Então tinham mais ou menos uns 10 anciãos. E cada um deles tinha um machado de pedra que guardava no seu lugarzinho. E os jovens, toda vez que precisavam fazer algum trabalho, acelerar alguma coisa na vila ali, na tribo, procuravam os anciãos e eles entregavam o machado de pedra a cada um deles. Quando eles terminavam, traziam o machado de pedra para os anciãos. Os missionários bem intencionados, muito bem intencionados, falaram, mas a coisa está devagar demais, porque derrubar uma árvore com um machado de pedra é devagar demais. Chega lá, mas demora. Então eles deram machados de aço para cada um deles. E entregaram não aos mais idosos, entregaram aos jovens. Porque eles disseram, a vitalidade está ali, então entregaram aos jovens. Os jovens pegaram os machados de aço, a produção aumentou tremendamente, está certo ou não? E ninguém procurou os mais velhos, a partir daquele momento. E aí os 10 anciãos da igreja, da tribo, cometeram suicídio. A tribo vizinha resolveu atacar os restantes, os jovens que lá estavam. E atacaram aqueles cerca de 90 jovens que lá estavam. E antes que eles invadissem a vila, os 90 jovens cometeram suicídio. Então o grupo inteiro desapareceu. E aí os antropólogos foram estudar a razão. E aí eles descobriram que o negócio foi o seguinte: a sabedoria, o conhecimento e a experiência estavam simbolizados no machado de pedra. E quando os jovens precisavam produzir um pouco mais, eles iam a quem tinha conhecimento. Quando tiraram a função dos mais idosos e apenas foram pela vitalidade, os mais idosos disseram, não temos mais propósito em estar aqui, cometeram suicídio. Quando a tribo vizinha invadiu para guerrear com eles lá, e se aproximou do local onde eles estavam, eles procuraram pela sabedoria dos mais idosos o que fazer. Não tinha mais idosos, antes que eles fossem dominados, se mataram. Não é interessante? Você consegue ver essa simbiose aí em João? Pais, eu vos escrevi, porque conheces aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque a palavra de Deus permanece em vós, tendes vencido o maligno e sois fortes. Está sentindo a dinâmica aí ou não? Todos nós temos uma função na igreja, não tem jeito. Os mais idosos, a vitalidade já passou. Vocês têm que entender que o vigor não está mais com vocês, nem comigo. Joel diz assim, os vossos filhos terão visão, e os anciãos sonharão. A coisa que sobra para a gente muito idoso já é sonho, meu amigo. Já passou, a gente fica só sonhando com o céu, sonhando com a coisa, sonhando que podia ser melhor. Mas olha, a gente olha, a vitalidade não está lá. E se a gente tem interesse em uma igreja
uma igreja dinâmica, a gente tem que entender essas nuances. Os jovens têm que entender que a sabedoria não está com vocês ainda, mas o vigor está. A igreja, o futuro da igreja e o presente da igreja, na relevância na cidade, depende dos jovens. E os mais idosos têm que entender que o tesouro que eles receberam da vida, eles passam adiante. Mas não é assim a realidade que a gente vê por aí. Observe que o texto... Vocês acham que esse assunto é interessante? Porque há muito conflito na igreja nessa área aí. Olhe, o islamismo, que todo mundo fala tanto aí, a idade média de um praticante do islamismo no mundo é 25 anos. Você sabe, Osama Bin Laden era o filho número 53 do pai dele. Porque você pode ter quantas mulheres você queira. São 4 mulheres legalmente, e se você não gosta mais dela, ela faz qualquer coisa, você basta dizer 3 vezes, não pode ser uma vez só não. Não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais, está divorciado. E aí você assume outra. E assim vai, desde que você possa cuidar. E como os filhos são propriedade do pai, a mãe não tem participação, então todos eles, não existe meio irmão no islamismo. Todos são irmãos, pleno irmãos, porque são filhos do mesmo pai. Então é uma situação complicada, a concorrência é desleal. 53, ele era número 53 de um total de 55 irmãos. Nem meu pai, que gerou 22. Chegou nem perto, rapaz. Olha a dureza, viu? Mas então, devido a esses fatores, a idade da média de um muçulmano no mundo hoje, que é um dos grandes desafios do cristianismo, é 25 anos. A idade média de um cristão no mundo é 52 anos. E se pegar dos presbiterianos ao redor do mundo, é 62. Então, apenas por batendo as botas, em 20 anos, se nada acontecer, nós somos reduzidos pela metade. Porque a idade média, a gente vai morrer. Todos nós que aqui estamos temos a data de validade no produto da nossa vida. E quando a data da validade expirar, a gente bate as botas. Não é verdade? Que acolá Deus faz por bondade e dá mais alguns anos aí, como deu alguns reis no Antigo Testamento. Mas, em geral, a gente já nasce morrendo, meu amigo. Então, essa é a realidade. Como é que a gente baixa essa média? Eu moro nos Estados Unidos, vocês sabem, alguns de vocês. 7% das pessoas nos Estados Unidos abaixo de 30 anos frequentam a igreja. 7%. 60% dos acima de 60 anos frequentam a igreja. Então, é um verdadeiro... O país é eterno inverno quando você entra da igreja, só dá cabelo branco. A gente tem que dar graças a Deus, porque pelo menos 60% dos mais idosos estão na igreja. Mas a gente deve se penitenciar diante de Deus, se arrepender, chorar e clamar, porque só 7% dos mais jovens estão. Significa que 53%, que eram todos filhos dos 60%, ou netos dos 60% que frequentam lá, abandonaram a fé. Não é uma situação triste? E abandonaram porque houve esse conflito de geração dentro da igreja. Eu fui a uma igreja presbiteriana, e não se acertaram. Eu fui a uma igreja presbiteriana que tinha uns 500 lugares, uma das mais bonitas que eu visitei na vida. E quando eu disse, vou lá conhecer. Quando eu entrei, tinham 14, devia ter mais, tinha uns 18 idosos. O diácono que me cumprimentou na porta, eu vou dizer um negócio, ele e Matusalém eram irmãos gêmeos. E me cumprimentou na porta, e eu vi lá aquele negócio, então tá. Aí eu vi que um lado da igreja tinha cortina. O outro lado da igreja não tinha cortina. Aí eu perguntei, por que é que um lado da igreja tem cortina e o outro lado da igreja não tem cortina? Aí o diácono falou para mim, essa foi a solução aqui dentro, porque tinha o partido dos que queriam cortina na janela e os do que não queriam.
Então, quem gostava da cortina, sentava daquele lado ali. Quem não gostava da cortina, sentava de cá. E não tinha mais jovem nenhum. Jovem não se preocupa com isso. Então, há uma situação clara aqui. Os agentes do avivamento somos todos nós, a quem Deus usa. Mas a maior contribuição que os mais idosos têm a dar é a contribuição da experiência. Entenda que a vitalidade está com os outros. Observe os 3 termos que são usados para os jovens aí. Diz assim: jovens, eu vos escolhi porque sois o quê? Fortes. Forte. Então, eles têm um vigor danado. São todos termos muito ativos. Segundo, a palavra de Deus faz o quê? Permanece em vós. Porque vamos encarar. A vida vai nos levando a nos comprometer demais. Quanto mais a gente vive, é mais difícil a gente tomar decisões. A gente pesa mais, pesa a família, pesa os amigos, pesa o emprego, pesa o que os outros vão dizer, o que os vizinhos vão dizer. A gente pesa demais. Eu peso. Porque nós temos muitas outras coisas na vida. A moçada não está nem aí, topa tudo. A palavra de Deus encontra a morada muito, muito fácil no coração deles. E aí o texto diz: tendes vencido o maligno. Não é isso que diz lá? Olha, quando eu, bem jovem, eu inventei, naquele fervor maravilhoso, sabe, eu disse, hoje eu provavelmente não faria mais isso, porque é aquilo que eu acabei de dizer. Mas sabe onde é que eu fui parar um dia? Vê se pode um negócio desse. Eu e outro colega jovem, na tenda de Umbanda Caboclo Arranca-Toco. Fui lá para a tenda de Umbanda do Caboclo Arranca-Toco. Falei, vamos estragar a sessão hoje. Só loucura, porque eu disse, não, a obra é maligna, vamos lá em nome de Jesus. E eu fui, e ele foi. E entramos na tenda do Caboclo Arranca-Toco. E nos deram um número. Acho que o meu número, se eu não me engano, era número 25. O dele era 26, e um lugar para a gente sentar. E tinha um quadrado lá no chão, lá, cimentado, e um cara sentado com uma garrafa de pinga de lado, uma capa preta por dentro vermelha. E era o Exu das trevas que estava se manifestando lá. E uma risada, aquela coisa. E aí, foi chegando meu número, cada um ia indo lá, tá certo ou não? Como é que era o nome da tenda lá? Caboclo Arranca-Toco. E assim vai. E foi chegando. E eu ficava ouvindo aquilo lá. E foi me dando uma indignação. A vitalidade da mocidade. Foi me dando uma indignação. Porque o cara chegava para o Exu das trevas. E a pergunta do Exu das trevas era essa. Aquele endemoniado estava lá. Aquele coitado. O coitado estava lá. O demônio que tomava ele. A pergunta era: o que é que você faz aqui? O que é que você quer? Não é assim que fala? Aí o cara, a gente recebia a instrução do que a gente devia dizer. Quero luz. Aí eu ficava, meu Deus, quando chegou a minha vez, aí tenha paciência. Olha, eu nunca corri tanto sebo nas pernas para sair de lá, mas falei para meu amigo, assim não dá. O cara chega, quer que busca? Aí o cara diga, o cara chegou para a gente, era a nossa vez, quando ele perguntar o que busca, diga, busca luz. Eu falei, o quê? Aí eu gritei lá dentro, luz no Exu das trevas? Há uma incoerência aí? Luz só há em Jesus. Aí pronto, aí todo mundo já virou, tem aqueles cara forte, eu desapareci dali. Mas ficou o testemunho, está certo ou não? Jovens, eu vos escolhi, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Você faria isso mais antigo aqui? Faria nada, nem eu hoje. Mas essa é a grande maravilha da moçada. Dinamismo. Está todo mundo seguindo comigo? Agora, existe algo. Eu trabalho, vocês sabem, eu trabalho lá na universidade. E nós temos a faculdade de enfermagem lá.
E fizemos parceria com o hospital da cidade, lá de Nyack, na Grande Nova York. E o tesoureiro do hospital é presbítero de uma igreja presbiteriana, reformada lá na cidade, linda, linda mesmo, sabe? Aquele estilo suíço, ela foi organizada antes que os Estados Unidos fossem independentes, por aí você tira. E por não sei carga d'água qual foi, ele soube que eu era pastor. E eu, na universidade, não estava pastoreando igreja nenhuma, uns 4 anos atrás. E mandou um e-mail para mim. Você gostaria de ser um pregador na nossa igreja? Estamos sem pastor. Aí eu falei, nunca tinha entrado na igreja, mas passa muito, o carro passa na frente. Eu falei, deve ser lindo aquilo. Levou 2 domingos por mês, porque eu viajo muito. Eu, tá bom, eu fui muito imprudente. Eu devia ter ido visitar primeiro. Porque eu cheguei lá na igreja, todo entusiasmado pela primeira vez, para o culto inicial, onde eu ia pregar por um ano inteiro, 2 domingos por mês. Eu chego lá, havia 23 pessoas. A mais nova tinha 78 anos. Como eu dei graças a Deus por ser pastor de uma igreja perto do céu. 78 anos. Você tem que dar graças a Deus pelos aqueles que estavam ali. O coral tinha 8 vozes. Um dia teve um dueto, ela com 95 e ele com 87. E cantaram bem, porque o povo bom, viu? Mas todos os dias cerca de 100 mil pessoas passam na frente da igreja e não tem um jovem na igreja. Porque todos eles perderam os filhos e os netos. Não tem mais ninguém no Evangelho. Porque eles sedimentaram, entendeu? Não entenderam que nos planos de Deus, para nós mais idosos, está a experiência, mas a vitalidade não está com a gente. E eles começaram a proibir as coisas dos moços na igreja, a igreja foi esvaziando. Foi esvaziando, esvaziando. Hoje ninguém entra lá, nem a pau. É uma coisa tremenda, e assim vai. E eu falei, aí eu dei o telefone meu de base, não o celular para ele. Então, quando ninguém tem meu telefone de base, só eles. Quando o telefone tocava, eu entrava numa pavorosa, porque ou estava alguém falando que levou uma queda, quebrou a perna, ou deu câncer, ou foi, a diabetes estourou, ou deu problema na retina, ou morreu. Aí eu falei, meu Deus do céu. Quando deu 10 meses, eu disse, não, assim não dá. Tentei lá fazer como é que era? You've Got Talent, que pegando aquele American Got Talent, fui para as escolas públicas, eu não era para estar fazendo isso, eu tinha uma responsabilidade na universidade, arrumei uns coreanos que ajudaram, o pessoal veio para a igreja, uns 40 jovens vieram na igreja para cantar, e ganhava prêmio. Né? E o jornal da cidade publicou, nunca viram tanto jovem na igreja. No domingo seguinte, para quê? Descascou, porque os caras bateram palma lá, cantaram umas músicas meio sertanejas, era You've Got Talent. Aí eu falei, sabe uma coisa, chega, eu estou só ajudando aqui, Deus abençoe vocês. Aí eles contrataram um padre, o padre está ajudando lá. Então, olha aí, é um negócio muito sério que nós estamos falando aqui. A igreja que não dá valor aos seus jovens, ela fossiliza. Ela vira uma igreja de dinossauro. Ela vira um museu. A gente tem que entender. A maior alegria dos irmãos mais idosos aqui é que os netos e os filhos estejam na igreja. É verdade ou não? Olhe, minha experiência. O assunto está interessante, gente? Tá? Na minha vida, houve um tempo que eu saí do Brasil para ser plantador de igreja lá no Canadá. Faz 18 anos. Tirei meus filhos da igreja lá de Goiânia, que tinham 300 adolescentes na igreja. Quem conheceu a primeira igreja? Foi uma equipe daqui até, houve até um intercâmbio quando nós estávamos lá, não sei se alguns lembram, era animado, não era? Aquela coisa tremenda. Levei meus filhos para Toronto, onde tinha 0, só rolo,
os outros que vinham chegando, imigrante é muito enrolado. Tudo é complicado. E meu filho começou a se acompanhar de más companhias. Nunca entrou em drogas, graças a Deus, pelo menos que eu saiba, mas as companhias na escola pública começaram a ficar complicadas. Eu entrei em pavorosa. Pavorosa. Eu senti que eu estava perdendo meu filho do meio. Alguns de nós já passaram por essa experiência, não é? Minha esposa angustiada, porque aí termina afetando tudo na gente. E eu disse, meu Deus, que coisa tremenda. O Timóteo, meu filho querido, com essas más companhias, e depois que começa com a má companhia, você fala alguma coisa, você está sempre errado, não é assim? E aí um dia eu me ajoelhei chorando, como poucas vezes chorei na vida, e disse, meu Deus, eu não vou desistir do meu filho. Eu não criei um filho, não tive um filho para perdê-lo para o mundo, a carne e o diabo. Eu criei para o deleite da minha velhice e a glória do teu nome. Eu não desisto do meu filho. E aí eu alterei um pouco as coisas que estava fazendo na igreja para ficar mais agradável para os pouquinhos que tinha lá. Foi uma das experiências mais abençoadoras da minha vida, porque hoje meu filho é diácono numa igreja batista lá e professor da universidade, mas esses dias atrás, a minha netinha, de 4 anos de idade, me ligou. Vovô, o nome dela é Daniela. Eu falei, fala, filha. Entreguei meu coração a Jesus. O que é que a gente mais idoso quer? Não é isso? Eu fico até emocionado, porque era do filho que eu quase perdi. Você mais idoso aqui, você quer ver o seu filho e o seu neto aqui. Então, transmita a sua experiência, transmita a sua caminhada com Jesus, mas deixe eles trabalharem. Agora, olha aqui. Eu não sei porquê. Eu vou pedir para passar uns slides aí. Olha aqui, mas vai devagarzinho. Olha aí. Da história dos avivamentos, todos eles começaram com... Ele vai mostrar algumas aí. Chegou aí, colega? Pode ir aí. Que foto é essa aí? Hã? A Santa Ceia. O que é que nós temos aí? Jesus e o quê? Jesus, nesse momento, tinha 29 anos. Todos os discípulos tinham de 18 a 30 anos. Você consegue ver alguém ali que aparenta ter isso aí? Hã? Não, né? Qual é a idade média que você dá ali? Alguém pintou errado e colocou isso na cabeça da gente. João morreu em 94, ele diz, eu era discípulo desde a infância do meu Senhor. Foi o único apóstolo que morreu e morreu no ano 94. Ele não morreu com 94 anos, ele deve ter morrido aí com seus 80 e pouco. Então, nesses dias aí, ele devia ser dos mais jovens, o discípulo a quem Jesus amava, devia ter uns 18. Mas ali, quem pintou, reproduziu a si mesmo, a maneira como a gente vê, que a igreja tem que ser uma igreja para os mais antigos. Então, o primeiro avivamento da história da igreja começou com um grupo de jovens chamado Jesus e 12 apóstolos, que eram todos moços. Agora, olha o próximo slide aí. São Patrício. Ele foi para a Irlanda com 16 anos. Quantos anos você dá para isso aí? Tem 16 isso aí? Hã? Qual a idade que você daria para esse aí? 180? Por que será que é tão difícil a gente valorizar os jovens no vigor que eles têm? Ele foi lá e já chegou, ele se tornou bispo com 21 anos. Ele confrontava os druidas em cima das montanhas. A estratégia dele foi a seguinte, que ele foi primeiro como escravo, no ano de 414. Ele foi como escravo
porque os piratas pegaram ele. Ele morou 10 anos lá, ele foi com 4 anos de idade. Conseguiu fugir num navio francês, voltou à Inglaterra, o pai dele era um diácono, ele falou, de jeito nenhum, eu fico aqui, porque Deus deu uma noite um sonho para ele, mostrando no sonho a necessidade da Irlanda. Então ele falou, não, eu volto para lá, e ele foi para a Irlanda. E chegou lá, a estratégia dele foi chamada de confronto de poderes. Ele chegava nos druidas, nas montanhas, e dizia, se o seu Deus é Deus, que ele faça isso, e falava lá, ou desafiava, mas eu vou provar que o meu Deus é Deus. O que ele fazia? Ele chegava no poste ídolo, que os druidas tinham, e derrubava e quebrava, e a população ficava na expectativa de que aqueles druidas ou feiticeiros, os deuses da Irlanda iam vir contra ele, não via nada, e ele conquistou a Irlanda todinha. Ele é chamado o pai do cristianismo na Irlanda, São Patrício. E ele foi com 16 anos, tornou bispo, como você pode ver, com 21 anos de idade. Qual é o próximo aí? Santo Agostinho. Escreveu a Cidade de Deus com 33 anos. Você está com 33 anos ali? Qual é a idade que você dá para ele ali? Filho de Leonora, na região onde hoje é Argélia, que a tribo de Santo Agostinho está voltando para Cristo. Uma coisa linda que está acontecendo lá. 70 mil convertidos já dos muçulmanos da tribo de Santo Agostinho, a tribo bárbara que fala o Kabila. E ele foi o grande formador da teologia, inclusive da nossa igreja. Calvino bebeu dele. Renunciando a tudo, ele era um mundanão, aí era uma moçada que só queria saber de balada. E se converteu como jovem e entregou a vida, porque o vigor está ali, a disposição está ali. Fez o que a gente fez quando a gente mais jovem, a gente se converteu. Deu tudo a Jesus Cristo. Mas alguém reproduziu ele dessa maneira. O que mais? Vamos lá, o próximo. Então, são os pais do avivamento. São Francisco de Assis, 12º século. São Francisco de Assis era filho de um rico, lá na Itália. E ele é o pai do avivamento monástico, na idade do 12º século e 13º. Nessa foto aí, ele deveria ter 17 anos. Porque ele voltou de uma briga da sua cidade, que eram cidades-estado, e ele voltou de uma guerra que ele se recusou a lutar. E quando ele chegou na sua cidade, porque ele tinha tido uma experiência com Cristo, a gente canta o hino dele aí, a gente canta os hinos que ele escreveu no nosso cenário presbiteriano. E ele voltou de recusando-se a lutar naquela guerra. E o pai o inquiriu na frente da cidade inteira, lá na Itália. Naquele tempo não era Itália, Itália é um país novo. Naquele tempo cada cidade era uma cidade-estado, era uma liga. E ele então tirou a roupa e saiu correndo nu na cidade, com 17 anos de idade. E ele fundou a Ordem dos Franciscanos, que eram pessoas que renunciavam a tudo para dedicar-se aos pobres em nome de Cristo. Olha que bonito, com 17 anos de idade. Voto de pobreza. A gente aprende isso na história. Mas quem andou pintando, quantos anos você dá para ele aí? Alguém tem preconceito com os jovens na igreja. Olha aí, vamos lá para frente. Martinho Lutero. Aí está com a cara de que gosta de uma cerveja. Vamos falar a verdade. Porque descobriram uma carta de Martinho Lutero para um Melancleto, outro reformador, convidando para discutir teologia e tomar uma cerveja. Na carta ele fala isso. Mas ele começou a reforma protestante quando ele tinha 34 anos. Até que está perto, está certo ou não? Você dá aí uns 40 anos aí, está certo ou não? Até que foram honestos, puseram mais ou menos perto. Eu daria aí uns 50 para ele, é ou não é? Mas por que a gente não reconhece a vitalidade e a coragem dos mais jovens? Vê o próximo aí, que é João Calvino. Olha João Calvino aí. Está apontando esse dedão aí, é um perigo, hein? Essa é a estátua de João Calvino lá em Genebra, uma das estátuas dele, em Genebra. Ele escreveu ele converteu-se aos 23 anos na França.
Ele é francês, o pai da igreja presbiteriana. E escreveu as Institutas da Religião Cristã, que é o livro que norteia a nossa teologia, além da Bíblia. E ele escreveu aos 27 anos. Então, olha aí. Quando alguém quer lembrar dele, não mostra o jovem. Já puseram ele quando ele já tinha dobrado o cabo da Boa Esperança, o que é um problema, porque ele, na verdade, morreu jovem. Não era era a idade média. Vamos lá, o próximo. William Carey. Alguém sabe quem é William Carey ou não? O pai do movimento avivalista das missões. Ele, com 32 anos, ele foi para a Índia. Ele deixou tudo, foi com sua esposa para a Índia, e sua esposa enlouqueceu no navio. Ele aguentou a mulher louca na Índia, ela enlouqueceu completamente. Ele foi morar na região de Calcutá, naquela época não se chamava Calcutá, com uma mulher louca, por amor à obra missionária, até que ela morreu de loucura e ele casou com outra. Porque quando ela morreu de loucura, ele estava louco para casar com outra. E casou com outra, mas ela enlouqueceu nos 3 meses de navio. A gente não imagina o sofrimento que esse povo antigamente passava para servir a Deus em outras terras. Já pensou você sair de casa com sua esposa? Ele era pastor de uma igreja de 17 membros, 32 anos. E Deus o chamou. E naquela época, os protestantes diziam, não precisa pregar o evangelho ao redor do mundo, não. Falavam isso, porque diziam que a tarefa já tinha sido cumprida nos dias dos apóstolos, que o resto do mundo entra pelo cano, não tem problema. E ele falou, de jeito nenhum. E ele lançou um manifesto da obrigação cristã de pregar o evangelho ao mundo. Ele disse, não só escrevi o livro, eu vou junto. E ele foi para a Índia. Ele é chamado pai da educação na Índia. Ele construiu a primeira faculdade na Índia. Havia um costume na Índia, quando nascia o primeiro filho, era uma mulher, os pais matavam. Ele conseguiu abolir essa lei naquela época, em 1700 e pouco. Ele aboliu, no final da década do século XVIII, ele aboliu, conseguiu um homem cheio de fervor, com uma mulher louca em casa, conseguiu fundar uma universidade e abolir a morte das crianças do sexo feminino que nasciam das famílias lá. Olha que coisa tremenda. Mas quando a foto dele é reproduzida, eu diria que aí representa os seus 50 anos. Vamos ao próximo aí. Então, é uma visão dos avivamentos na história da igreja e a quem Deus usou. John Wesley, já ouviu falar da igreja metodista ou não? Ele começou os clubes de santidade quando ele entrou na universidade com 16 anos. John Wesley. E aos 17 anos começou a pregar. Esse clube de santidade que deu origem ao metodismo foi dos 17 aos 28 anos dele. Quantos anos você dá aí para ele? Só Jesus sabe. Então, vamos lá. Manda o outro aí, meu amigo. Esse aí é o pai do movimento de avivamento nos Estados Unidos, de onde saiu Simonton, que veio para o Brasil aqui ser o pregador presbiteriano. Olha as nossas origens aí. Esse é o John Whitfield, que deveria ter 17 anos. Porque o primeiro sermão que ele pregou, ele tinha 17 anos. Quando ele saiu da Inglaterra, que ele era a colega dos clubes de santidade da Universidade de Oxford, e veio para os Estados Unidos e influenciou Simonton, que veio para o Brasil pregar o evangelho e fundar a igreja presbiteriana em 1859, ele tinha 21 anos, como você pode ver. Jesus amado. Esse aqui foi o grande pregador do avivamento nos Estados Unidos, que abalou o país, que levou a guerra contra a escravidão. Foi ele. Porque os que se convertiam diziam, não podemos mais continuar tendo escravo. E aí, no final, terminou a guerra acontecendo lá. Foi esse homem, 21 anos de idade. Vamos lá, o próximo aí, ver se existe algum ainda. Está interessante isso aí ou não? Simonton, que veio para o Brasil. Essa aí parece. Filho de um médico. Ele foi tocado pelo avivamento que o Whitfield começou nos Estados Unidos. E ele veio para cá com 26 anos. E morreu 8 anos depois. A sua esposa, Hildelina,
ou Ildelito, morreu 3 anos antes dele. Helena Ildelina, não é isso? E deixou uma filha, sobreviveu numa filha. Morreu daquela febre que dava, era tifoide ou era amarela, não sei, que deu lá amarela, né? Coisa tremenda. Aí veio aqui para o Brasil. O pai dele era membro do Congresso Americano Médico. Duvido que o pai topasse vir. Ele veio. Porque os jovens eu vos escolhi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Não é uma maravilha? Graças a Deus. Aparece mais alguém ou chega? Veio? Chega. Então, olhe, o objetivo da gente mostrar, pode tirar, colega. O objetivo da gente mostrar isso aqui é para que a gente, é para os moços que aqui estão. A igreja depende de vocês. Estou vendo aqui um grupo de jovens. Vocês representam a linha de frente da igreja. Vocês são um instrumento. Você pode não ter a experiência, vocês são jovens, mas sem vocês, esse vira o clube da terceira idade. Vocês representam o presente e o futuro da igreja. Vocês podem ser um instrumento maravilhoso nas mãos de Jesus. Coisa tremenda. Meu filho dizia assim: pai, você sabe, a gente pai, mãe, a gente só quer para o filho profissão boa. Eu, pastor, vivo numa dificuldade danada muitas vezes, e eu sonhava que o meu filho fosse ser. Adivinha quais eram as profissões? Qual seria 3 profissões que você gostaria para o seu filho? Médico? Pois é. Todo mundo, vocês são igual a mim. Médico, advogado e engenheiro. A nota de $100 tem Benjamin Franklin. Eu via muito Benjamin vindo para cá, né? Um dia meu filho chegou para mim e fez: pai, eu acho que eu vou ser missionário. Não é que eu tentei demovê-lo? Falei: deixa disso, meu filho. Tu vai para os outros. Tem muita gente querendo ir. Na minha cabeça, ele era a esperança da redenção financeira da minha família. Aí eu tive uma convicção do Espírito Santo de Deus tão grande na hora do meu pecado, da minha, idolatria de mim mesmo e dos meus filhos. Falei: o quê? Filho, me perdoe. Se Deus chamar você para você ser um missionário, um pastor, não existe profissão mais nobre do que essa. Ter o privilégio de edificar a igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue, filho. Se Ele chamar, vai, me perdoe, vai, filho. E aí eu via os Benjamin voando para fora. Mas que coisa maravilhosa. Eu estava, esse mês passado, eu estava com uma reunião com os pastores árabes e pastoras. E tinha uma irmã da Tunísia, jovem, andando de bengala, porque apanhou tanto quando se converteu da família, que ela ficou deficiente física. Ela veio lá, toda, e ela falou, eu falei, e na Tunísia, ela disse: eu estou com 250 mulheres novas convertidas, pedindo para eu discipulá-las, eu só dou conta de 50. Eu vou perder essas 200. Vá ao Brasil e fale nas igrejas que nós precisamos de irmãs que queiram vir como missionárias. Porque a colheita é abundante, os trabalhadores são poucos. Mas que tipo de missionário? Nós precisamos de médica, nós precisamos de enfermeiro, nós precisamos de engenheiro, de professor, de jogador de futebol. Quem quiser vir, só não pode vir como pastor, só não pode vir como missionário. Mas venha na profissão, a gente arruma emprego. Venha para cá, mas venha como no coração. Venha para ajudar a gente, porque o movimento de Deus está demais. Então, eu estou vendo aqui essa igreja maravilhosa. Estou vendo aqui alguns jovens aqui. Que eu olho para vocês e vejo o potencial de Deus na sua vida. Na sua vida. Já pensou a gente se pôr nas mãos de Deus? Agora os pais têm que dizer: tem minha bênção. Porque o maior atrapalho, muitas vezes, dos filhos se dedicarem nessa direção são os pais. Fui eu com relação ao meu filho. Está seguindo comigo? É uma coisa muito séria. Muito séria. Então não tem nada melhor do que
a gente se preparar e ser o melhor da nossa universidade, para depois sair, não ter problema de conseguir visto em país nenhum, vai lá como o melhor, vai arrumar um trabalho, mas nós vamos ajudar na obra da expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos. E aí os que conhecem desde o princípio, que são os mais idosos, vão estar orando, vão estar clamando para Deus dar proteção. Mas os que vão ter o privilégio de ver a ação de Deus de primeira mão. Então, olha, terminando aqui. Eu cheguei lá na Turquia e em Istambul, e eu vi uma das coisas que mais me impressionou na minha vida. Eu vi uma moça de 24 anos, iraniana. Eu estava conversando com o pastor Kirkov, da igreja armênia presbiteriana, lá em Istambul, são umas 500 pessoas. É a maior igreja na Turquia, igreja local. Tem 300 árabes turcos convertidos, tem 100 russos e 120 iranianos. Porque os iranianos estão vindo para Cristo rápido. Já tem quase 1 milhão de convertidos no Irã. E eles fogem do país, aqueles que podem, a Turquia os aceita. Eles queimam o passaporte, ou rasgam o passaporte quando entram no país, e entra lá, e aí eles pedem refúgio, mas aí querem pôr os filhos na escola pública. E o governo exige um passaporte. E aí eles têm que ir no consulado, na embaixada, para pegar um passaporte novo. E é tanto iraniano se convertendo, que a embaixada pergunta, não é se eles são iranianos, primeira coisa pergunta, vocês ainda são muçulmanos? E eles dizem, não, nós somos cristãos. Aí ele fala, então não tem passaporte para vocês. Eles ficam sem direito a um direito básico do cidadão, que é o passaporte. Eles ficam apátridas. E aí eu estava lá na Turquia e eu vi aqueles casais trazendo os filhos, ou pessoas adolescentes descendo aqueles degraus da igreja, indo lá para debaixo, que eles têm um subsolo. No final, a curiosidade foi demais, e eu perguntei, Kirkov, o que é que está acontecendo? Ele falou, vem cá que eu vou te mostrar. Eu entro lá e eu vejo a Magda, 24 anos de idade. Ela tinha casado aos 14 anos, que é assim a média de casamento no mundo muçulmano. Tinha uma filha. Mas Jesus apareceu para ela, ela se converteu. E o marido deu-lhe um couro, levou na corte, separou-se dela, e o juiz disse, nunca mais você pode ver sua filha. E ela teve que fugir do Irã. E aí nós fomos jantar aquela noite, eu perguntei, Magda, me conta a sua história. E aí ela começa a chorar, chora. E aí ela conta exatamente isso, de ter perdido a filha. E aí ela diz assim, agora, doutor Dantas, me chamou doutor Dantas, você pode entender por que é que eu cuido daquelas 50 crianças, aquelas meninos e adolescentes que não podiam entrar na escola. Ela falou, já que eu perdi uma filha, eu adotei 50 outras. Para a glória de Deus, coisa linda, 24 anos de idade. Não dava para dividir, ela botava quem era do segundo ano primário ali, terceiro ano primário ali, ela ficava rodando ali a manhã e a tarde inteira, falando do amor de Jesus Cristo. Deus usa o pouquinho que a gente sabe e pode e multiplica isso de uma maneira tremenda. Magda, como nós precisamos de Magdas no fervor da idade, na flor da idade, para abençoar outras centenas de pessoas, cada uma delas. Olhem, mesmo as experiências duras da vida, mesmo se você acha que, eu tenho meus complexos, eu tenho as minhas dificuldades, Deus jamais pode me usar. O avivamento da igreja, em geral, acontece com quem não é, com aqueles que acham que não são, porque Deus ainda hoje é especialista em usar os que não são para confundir os que são. Eu vou terminar mostrando um vídeo de uma moça chamada Jaqueline, que está produzindo um avivamento entre as igrejas do Paraná, porque ela disse assim, eu quero ser, ela é tetraplégica, vocês vão ver, e ela faz parte de um ministério aos tetraplégicos, aos deficientes cadeirantes de Curitiba, umas 400 pessoas, primeira igreja batista.
E ela disse assim para o pastor que lidera lá, ela disse, eu quero cantar hoje. E o pastor falou, tá, então eu vou arrumar um lugar para você cantar. Ela falou, não, mas eu não quero, eu quero só cantar, eu quero que você saiba, eu não sou uma cantora, eu sou uma adoradora. E quando ela acabou de cantar, não tinha ninguém que não estivesse chorando ali. E começou um movimento que está se espalhando lá no Paraná, na flor da idade, nas limitações ou nas perfeições. Deus usa tudo para a expansão da sua obra, se a gente se entregar nas mãos dele. Então vamos ouvir a Jaqueline. Põe a Jaqueline aí. Jaqueline, nos abençoe nessa noite. Veja isso aí. A Jaqueline chega aqui. A Jaqueline vai fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, né, como eu costumo chamar, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou, pastor, posso fazer um louvor? E eu falei, meu Deus, como é que ela vai fazer? Eu falei, meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas eu falei, pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim, eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque, faixa 6 aí. Sim.
Coisa linda. Ela cantou na Assembleia Legislativa. Não tinha um deputado que não tivesse quebrantado. Se Deus usa os que não são. Imagina, você, jovem, cheio de vitalidade que está aqui. Tudo começa pela nossa entrega.